High and dry in the morning. Sobre isso, gente. Estamos aqui Nossa, hoje, eu sou a Rai, muito bem-vindos. E eu sou a Jai, eu tinha confundido. Esse é nosso amigo Caio. É o nosso sim, tudo amigo bem, Caio. pessoal? Sim, sou Gente, eu. a gente está aqui reunidos para falar de uma coisa que permeia toda a humanidade, né? Desde que o mundo é mundo e que a gente sabe. Antes da gente se comunicar até, a gente tinha histórias e ideias sobre o sobrenatural, né? E eu gosto de Sim. acreditar que eu trouxe um grande especialista do assunto. A pessoa com quem eu converso sobre coisas naturais de todas as vertentes e tem mil histórias para contar. Então a gente está ansiosa para ver o que você Não vai trazer só, para gente. não só um repertório vivenciado, né? Que temos ali a epistemologia de Caio, da Luz Caio, para quem puder procurar ali online sobre seus posts, suas publicações. Que medo. Eu acho que temos ali uma vivência acadêmica, pois Caio é uma pessoa que não só é ligado aos fenômenos, mas também aos fatos, é uma pessoa extremamente alinhada com a ciência, e acreditamos que estamos chamando aqui não uma pessoa que fala o que pensa, mas que também procura saber mais sobre o que não sabe Penso que fala. e fala o que quer. É... Então, vamos começar falando, Sem mais delongas, sem da mais Luz delongas. Caio. Obrigado, gente. Assim, expectativas Seja muito foram elevadas bem-vindo. lá em cima com essa apresentação. Eu estou muito É... mais nervoso do que quando eu comecei. Agora o pessoal está falando, Relaxa, esse aí relaxa. sabe muito do que ele vai falar. E sabe. A gente vai falar do sobrenatural, que sobrenatural, teoricamente, é tudo que a gente não consegue explicar com as coisas lógicas, físicas e matemática, por exemplo. E uma Sim, dessas coisas é a vida extraterrestre, né? Assim, que a gente sabe, a gente não pode provar fisicamente e matematicamente. Existe muito esse dilema, eles existem, eles estão entre nós. E sim. aconteceu que o Steven Spielberg, que também é obcecado pelos alienígenas, recentemente deu uma entrevista e ele falou sobre a situação do ET de Varginha, que você sabe tudo sobre. E ele Eu falou sou. a afirmação que os Estados Unidos, o exército dos Estados Unidos, roubou o ET de Varginha da gente. Você viu ele dando essa declaração? O que que você acha? Você concorda? Não vi essa declaração do Spielberg, mas essa é uma das explicações que rondam tudo que é discutido sobre aquilo que aconteceu em Varginha. Uhum. Muitas pessoas, assim, inclusive, já dando um spoiler lá na frente, muitas pessoas dizem que o Brasil. Aí já vem uma teoria da conspiração que eu já acho ridícula, porque eu acho que o caso do ET de Varginha ele é maravilhoso pelo que ele é, pelo que a gente sabe de mais cru da história. Eu acho que à Dá medida que um, o dá um, caso ele dá um, dá um elevator pitch do que é o caso de tá, ET de Varginha. perfeito. Só para os Vamos lá. ouvintes que não estão familiarizados. Familiarizados, Uhum. né? Porque eu acho que é um patrimônio imaterial brasileiro esse caso, né? Então, assim, questão de educação básica, a gente vai aqui fazer um apanhado do que foi. Basicamente, o que que aconteceu, né? Quais são os relatos que eu dou crédito relativos ao ET de Varginha? Olha só, precisão de dados. Dia 6 de fevereiro de 1996, três irmãs, não, duas irmãs e uma amiga dessas duas irmãs estavam voltando de uma casa onde essa amiga estava trabalhando para casa da mãe delas, para casa da mãe das irmãs. E na volta para casa, elas passaram num terreno baldio, que era um atalho para casa da mãe delas. Nesse terreno baldio, a amiga das irmãs avistou, e aí uma das irmãs avistou à direita delas, subindo o barranco, subindo a ladeira que elas estavam subindo, uma criatura do lado, uma criatura marrom, com olhos vermelhos muito grandes, com protuberâncias na cabeça, que elas na hora entenderam como chifres, e que, pelo quadro semântico delas na época, elas não sabiam, elas falaram que até aquele momento nunca tinham ouvido falar de GT, então elas interpretaram que aquela figura que elas viram era o próprio diabo, o demônio. Uhum. E aí, com base nisso, nesse entendimento, elas saíram correndo de lá, saíram correndo. Esse bicho estava Ai. agachado no canto, perto de umas moitas, assim, quase encostado na parede.
E quando ele viu elas, ele ficou meio assustado. Ele não esboçou reação, mas ele ficou parado onde ele estava. Elas saíram correndo em direção à casa da mãe delas, da mãe das meninas. Lá contaram para a mãe delas e a mãe entrou botou elas no carro e voltou pro local para poder ver. E elas gritaram falando para a mãe assim: "Mãe, vimos o diabo, a gente viu o demônio ali embaixo". E a mãe delas, sem acreditar direito, confusa, falou: "Vamos lá ver, me mostra o que que é isso". Chegando lá, não estava mais lá, mas a mãe atesta que no local onde estava essa criatura estava um cheiro muito grande de enxofre, o que no entendimento popular reforçou a ideia para ela de que estava ali o próprio diabo mesmo. Ai, credo. Na madrugada desse dia, horas antes, um casal de fazendeiros, lá na região de Varginha, na zona rural da cidade, acordou de madrugada com os bichos muito agitados, fazendo muito barulho. E quando eles olharam para fora da janela, eles viram uma aeronave. No formato para eles era de um submarino que estava caindo e caiu próximo da região de Varginha. Para mim, esses são os dois casos que, se você olhar o depoimento deles, é o que dá mais crédito. São pessoas simples, que não têm nada a ganhar com esses relatos, que demonstram estarem muito abaladas emocionalmente para falar desse caso. As meninas, até hoje, elas falam com muita emoção do que aconteceu, mesmo sendo ridicularizadas de terem visto aquilo, elas nunca voltaram atrás no depoimento. Elas sempre bateram na tecla e falaram: olha, isso aqui aconteceu, saíram de cena por muito tempo, pararam de falar sobre esse assunto, e aí assim, esses dois casos foram se unindo a outros, aí esses outros eu não dou tanto crédito assim, porque eu já não confio muito nas pessoas que se apropriaram do caso depois, e aí nisso, uma semana depois ou duas, esse caso foi parar no Fantástico. Foi feita uma matéria no Fantástico, com áreas de filme de terror, Twilight, sabe? E o Brasil inteiro começou a ter consciência desse caso do ET de Varginha. E aí o caso foi chamando atenção e foi atraindo pessoas, ufólogos, pessoas mais da ciência, né? Porque a ufologia tem um Mas pouco disso. aquela foi a única aparição, assim. Só foi aquilo. Eles foram lá verificar tudo, mas não, a outra pessoa viu outra coisa esquisita. Nesse mesmo dia, teve relatos o que reforça, o que dá crédito para esse relato, né, dessas meninas. A Uhum. população de Varginha é um consenso entre as pessoas que moram em Varginha de que naquele dia tinha uma movimentação atípica de caminhões do exército e soldados lá em Varginha naquele dia especificamente. Teve um chamado para o corpo de bombeiros de uma criatura numa mata. E aí esse é um outro fato que também reforça que alguma coisa extraordinária aconteceu. Uhum. Tiveram chamado de um bombeiro para poder resgatar uma criatura que estava solta ali pela cidade, numa zona de mata ali da cidade. Tinha umas crianças soltando pipa numa região e várias dessas crianças viram os bombeiros entrando nessa mata e saindo com um saco, e esse saco estava se mexendo. E colocaram esse saco dentro da viatura e foram embora. Um dos sargentos envolvidos no resgate dessa criatura, e aí vem um outro relato, também não foi de uma pessoa que viu, mas a irmã desse sargento falou: meu irmão foi internado depois dessa captura, ele falou que realmente participou dessa operação, ele foi internado com uma infecção muito desconhecida pelos médicos, e pouco tempo depois ele morreu. Mas antes dele morrer, a irmã dele perguntando para ele, isso tem no documentário do Globoplay que saiu esse ano. Ele falou para a irmã dele que falou: olha, esse negócio ainda vai dar muito pano para manga, essa história vai dar muito pano para manga. E esse cara morreu dias ou semanas depois, por conta de uma infecção desconhecida, os médicos não souberam explicar o que aconteceu, e os médicos que participaram, que estavam de plantão naquele dia, não falam nada sobre o assunto. Eles não desmentem o que aconteceu, mas eles não revelam o que realmente aconteceu. E aí esse é um outro fato que torna esse caso Uhum. tão extraordinário, assim. Houve uma morte, houve uma pessoa que teve contato direto, que parece que foi ferida por essa criatura, e esse ferimento causou essa infecção irreversível no cara e que levou esse cara à morte dias depois. E aí, por isso que esse caso ganhou essa notoriedade tão grande, chamou atenção internacional. E aí tem uma teoria de que o Brasil, e aí uma teoria que eu já considero que entra no lado do ridículo, que aí acho que até conta contra o fato que a gente negociou, os Estados
entrega para vocês essa criatura para os Estados Unidos em troca de você levar um brasileiro para sua corrida espacial, para você fazer para o programa espacial, né, dos Estados Unidos. Foi o Marcos Pontes, sabe, aquele isso da tecnologia. Ele foi o primeiro brasileiro a ir para o espaço. Dizem que um dos termos dessa negociação do Brasil foi isso: o Brasil ter um passinho, ter um pezinho ali no programa espacial americano. De você, pessoalmente, acredita que o ET de Varginha foi levado para o governo americano mesmo? Aconteceu o ET de Varginha? Você consegue racionalizar essa história de alguma forma? Uma coisa que eu sei, assim, que eu posso dizer com certeza, a partir dessa junção de relatos, é que alguma coisa extraordinária ali aconteceu. Aquelas pessoas ali viveram algo que não acontece normalmente em nenhum lugar do mundo, assim. Elas testemunharam, elas avistaram uma criatura desconhecida. A natureza dessa criatura, não sei qual é. É tão extraordinária essa criatura era para a nossa realidade material, que aquilo eu sei que chamou a atenção de autoridades militares. Chamou-se a atenção do exército para aquilo ali. Eles foram averiguar. Não sei se eles foram averiguar e constataram que não era nada demais, que era sei lá, um primata, talvez que uma mutação diferente do primata, que nasceu com alguma anomalia e tudo mais, que é uma das teorias que tem. Mas eu sei que alguma coisa extraordinária elas viveram ali. Eu acredito no relato delas. E o relato delas é muito cru. Gente, eu vi uma criatura estranha nesse terreno baldio aqui. Elas não falam nada além disso. Elas não falaram que é ET, não falaram nada. Existe alguma Até- especulação por que em Varginha? Existe algum tipo de especulação por que um ET estaria em Varginha ou isso está completamente desconhecido? Não Sabe alguma sei. coisa? E eu estou te entrevistando como se você fosse a fonte oficial sobre o caso desse de Varginha. Eu tô aqui cheio de medalhinhas, assim, eu sou militar, meu cap, com várias medalhinhas, fazendo a coletiva de imprensa depois da edição. Gente, não usem Sobre- essas quotes no trabalho acadêmico de vocês. Quando estiverem É. pesquisando sobre o ET de Varginha, não usem. Ele, por mais que pareça, ele não Disclaimer. é oficial do negócio. Mas pessoal, desculpa, existe. assim, eu sei que eu pareço muito, mas, assim, não, que eu saiba, até onde eu sei, não tem uma ligação direta, alguma propriedade específica de Varginha que atraiu esses seres para cá, sabe? O que o pessoal imagina é que houve um defeito, assim, aí eu não consigo acreditar nisso, porque como é que eles têm tecnologia para cruzar o espaço, aí chega aqui e a nave dá problema, sabe? Aí a nave deu um defeito, caiu em Varginha e ali viveram 1000 aventuras, assim, eu não consigo pensar Ó, foi grandes aventuras. Ele entrou num saco É. preto, Foi andar na que viveram mata. altas assustaram duas confusões. meninas, causaram uma comoção mundial e entraram num saco preto. Foi isso que Foram aconteceu, nadar no toda a Forte. jornada. E foi isso, Dois assim, amantes. vamos lá, curtir uma vibe. E Uma chega vibe no assim no final Forte em de tudo, assim, no Varginha. camburão, olhando um pro outro assim, sendo preso, amiga. Amiga, deu ruim. Deu Amiga, por que a gente é assim, sabe? Ah, e já que a gente falou do Steven Spielberg e ele é obcecado por fazer filmes relacionados a ET. Você, como um cinéfilo e Amo, eteófico, amo. quem você escalaria para atuar como o ET de Varginha? Quem seria? Jacob Nossa, Elord, Timothée Chalamet? Matheus Nastergaile. Oh, Perfeita escolha. Matheus Nastergaile. Mas Não meramente Matheus estética, aham. E não quem só seria estética. as duas talento, meninas? talento. Eu acho que é talento. Eu acho que ele faria o melhor ET de Varginha. Mas você As acha que num três. filme do ET de Varginha, só a única momento que ele apareceria seria a hora que as meninas falam? E aí ficar tudo na imaginação? Igual Se eu foi de fizer. verdade? Você, olha só, piscianas conectadas. Se eu fizesse um Conectado. filme sobre o ET de Varginha, eu não mostraria o ET. Não Eu mostraria, né? focaria nas pessoas envolvidas no caso. Nas meninas, na amiga delas, na mãe delas também. A mãe delas As também fez mi- um relato muito interessante depois. Ela falou que algum tempo depois que esse caso ganhou os jornais no Brasil, ela recebeu a visita de uns caras de terno e gravata, que eram no carro preto, e ofereceram para ela muito dinheiro para ela ir a público e desmentir esse fato. A mãe falou isso. Tem uma coisa assim, já para pesquisa bibliográfica, quem fosse interessado em fazer sobre isso,
tem o programa Comando da Madrugada, da Band, que foi lançado em maio daquele ano, que é muito bom. Tem um depoimento de todas elas. E o Goulart de Andrade, que é o jornalista que conduz esse documentário, Dá pra achar no ele não YouTube. interfere muito, assim. Pode estar, tem completo no YouTube. Ele deixa elas falando, deixa elas falando assim, e ele dá uma orientação assim bem geográfica de como tudo aconteceu. Ele fala: aqui foi onde elas viram, aqui foi o zoológico onde outra pessoa disse que viu ET, aqui é a fazenda do casal que avistou eles e tal. É muito bom assim. Então, isso eu acho que o que tem de instigante nessa história é o fato que a gente nunca vai saber o que de fato foi aquilo. E eu acho que se eu fizesse um Uhum. filme, eu acho que eu focaria mais nisso, na transformação, talvez, que Nesse esse sentimento, fenômeno né? ocorreu nas pessoas, sabe? Que envolveram no Uhum. caso. E já que a gente está falando de ET e Brasil, vamos lembrar de um fato bem recente? O que Vamos. você acha de toda a história envolvendo Mike Leão? É uma vergonha, porque eu acreditei nele. Eu acreditei nele. Eu acreditei nele. É, mas Mas por você acreditou que motivos. foi desmentido também? Eu vi Você que era um camping, né? averigou? Ah, era? A região onde ele viu aquelas luzes, que ele acreditou ser uma nave, foram olhar e era um camping que tinha. E o Uhum. cara, dono do camping, foi lá e ligou as luzes lá no local, e outras pessoas foram lá, ficaram no ângulo parecido com o dele, filmaram na mesma Porra! distância e mostraram que tinha, na verdade, não tinha nada de sobrenatural, era um camping que estava com as luzinhas, os Ah, strobe lights lá. saco. E eu tinha acreditado nele também. Eu acreditei, mas aí tem uma coisa assim sobre sobrenaturalidade. A gente tudo tem que ter um pouco de fé assim, de se acreditar. Com Eu certeza. acho que Sim. o Mike e foi um caso muito bom, porque, assim, aí vem aquela sério, assim, já fui criticado por ter falado isso, mas, assim, a gente tá, sou um livro aberto, né? Vou continuar falando isso. Ele tem uma, ele tem um, ele é um cara do interior, nunca saiu daquela, dizendo ele na época que nunca saiu daquela região, mas o cara é cheio das tatuagens, o cara é mó, sei lá, flash tattoo, Hipster. sei lá, mó, Flash o cara Tattoo. ele é um hipster. Ele é um hipster que mora no Uhum. interior e cuida de animais. Ele foi para São Uhum. Paulo e disse: gente, eu nunca subi num prédio desse de 10 andares, eu peguei elevador e tal. Antes Ele de ele fez começar a isso. ser pego na mentira, para mim era muito sedutor isso. Cara, olha só que cara extraordinário nesse lugar. Você ficou Logo ele obcecado pela cuida dos simplicidade animais. dele. Gostei Eu tenho um da filme para te extraordinariedade do indicar. fato especificamente. Qual filme? Qual filme? Chama Lázaro Felice, Lázaro Felice, já vou deixar de aqui. uma diretora Bota no italiana. Letterboxd, bota no Letterboxd. Já botei lá, wishlist aqui no Letter. Eu fiquei na dúvida, mas eu não sabia se ele estava acreditando no que ele estava falando, entendeu? Uhum. Você É, acha que ele acreditou por um segundo que era e depois ele percebeu que era mentira, mas aí ele já que estava errado e aí ele já estava envolto demais na mentira para voltar atrás? tudo isso é possível. Eu acho que ele acredita, assim, mas é o pessoal do camping fala que aquele negócio lá sempre funcionou, né? Então não tinha como ele olhar para aquilo lá e ter ficado surpreso, sabe, com o que ele viu. Mas Então eu acho ele que, sei era lá. trambiqueiro. Pois é, aí, assim, Ele fechou aí até publi. fechou, pô, fez que é Magazine Luiza, né? 3 dias depois do que Aham. aconteceu, ganhou vários seguidores e tal. Aí eu já não sei dizer, já não sei falar, porque tem aquela coisa, né? Tipo, ele pode ter acreditado, constatou que era mentira, mas a constatação não dá para você monetizar o caso a partir dele ter sido desmentido, sabe? Então, assim, acho que ele Uhum. pode ter se deparar, pode ter sido, realmente, acho que eu me passei aqui mas eu vou continuar mentindo aqui, porque olha só, 3 O milhões de benefício da seguidores, mentira, tá né, tá muito entrando alto. publi. E aí ele começou a dizer que não estava ganhando tanto dinheiro com publi assim, acho que meio que para deixar a história um pouco Aí piorou. mais Uhum. ética para ele, porque ele disse que tinha um agente que estava roubando grande parte da grana que ele estava fechando. Mas aí depois disso eu fiquei tão decepcionado com essa história que eu simplesmente parei de seguir e nunca mais Você quis saber. seguiu ele? Segui ele, segui ele. Algumas pessoas seguiram o goleiro Vozinha depois do primeiro jogo de Não, Cabo Verde gente, da como Copa é do que pode Mundo. o ser humano ser assim? Eu segui o Mike. Eu sou só um rapaz do Cada um interior com seguindo seu ali o meu catacão. ali.
Sim. Uai. E você lembra de outra história brasileira envolvendo alguma coisa ET, contatos imediatos de quarto Qual que é a sua grau? preferida? Mas tem uma história na minha família. A minha mãe, ela é do norte do Tocantins, né? Município de Nazaré. E lá tem vários povoados em volta. E em volta do povoado, acho que é Brejinho o nome do povoado. Muitas pessoas que passavam na redondeza desse povoado, desse vilarejo, avistavam uma luz, uma bola luminosa. Assim, pela descrição do que dizem, é uma bola luminosa que acaba assim acompanhando as pessoas. Em alguns casos chega muito perto, assusta cavalo da pinote sai correndo, de pessoas de moto lá na região, Ai, muita gente anda de credo. moto, assim chega muito perto mesmo. E é um relato, todo mundo na região, assim, muitas pessoas, muitos parentes meus já viram pessoalmente, afirmam que viram essa luz, ou de perto ou à distância, e é um fato, assim, é uma história que todo mundo lá na região compartilha. E depois pesquisando na internet, eu vi que em vários lugares do mundo pessoas veem essa esfera de luz, principalmente em zonas rurais, no meio do mato, e esse objeto segue as pessoas, parece que tem uma consciência própria, se movimenta de forma, assim, tem um sentido no movimento, acompanha a pessoa, segue ela, não sei se por curiosidade, não sei para perseguir elas, mas eu sei que tem esse relato. Aí eu não sei se é mais pro lado espiritual ou se é pro lado do extraterrestre. Uhum. Mas é um caso que, assim, eu dou muito crédito, porque tem tias minhas que eu confio muito no que dizem, assim, não teria um motivo para mentir sobre isso, e falam veementemente, eu vi essa luz, eu vi a luz. E sabe que eu lembrei também do caso do ET de Varginha? Muita gente falava que na verdade era o chupa-cabra, né? É, porque estava bem naquela época, foi na mesma época que o Aham. Chupacabra estava muito famoso. Saiu uma Uhum. matéria no Domingo Legal, inclusive, Conte. é uma matéria que eu gosto de ler de vez em Pobre quando Domingo também. Legal. Repórter, e olha só, gente, minha memória é sobrenatural. Repórter Silvana Killing, do SBT, fez uma Adoro. matéria no Domingo Adoro Legal ela. sobre o ET de Varginha. Procurem sobre isso também. Só que aí o ET de Varginha, assim, não sei se é porque, não sei por que, do ET de Varginha não, do Chupacabra, não me enxerga. Eu olho assim, tudo bem, acho interessante, mas não fica aquela curiosidade para mim. Você acha que o Mas chupa-cabra é mais uma questão sobrenatural ou ele é um ET? isso que Amiga, eu ia perguntar, o que que é o chupa-cabra, né, no fato? Classificação. Ele é uma o criação chupa, brasileira, você sabe? assim, no exterior, nos Estados Unidos, eles chamam o chupacabra de chupacabra. Ele é uma Não criatura sabia? conhecida no folclore, inclusive, dos Estados Unidos, as pessoas chamavam chupacabra de chupacabra. Eu acho que o caso brasileiro chegou lá e eles, enfim, importaram o nome. Interessante. Mas Roubaram nosso ET de é, Varginha, roubaram nosso é, chupa-cabra. a gente não É tem nada. Esse impressionante. colonialismo, O colonialismo intelectual. colonialismo é sobrenatural, né? Nem o direito Aham. de sonhar a gente tem mais. Nem a nossa Nem o direito de, imaginação. de delirar a gente pode mais. Amigo, eu Uau. separei umas, uau, umas histórias Tá, I do was Googling. Reddit Hum, de contatos imediatos de quarto grau, e eu vou ler uma aqui primeiro, e eu quero ver se você concorda, ou se você concorda, se sim, você acredita, e o que que você tá, acha dessa história. tá bom. Eu traduzi aqui essa história de uma pessoa que chama Steve Stigman. O nome já é. Tá tradução SAP, assim, tá adaptada, na Uhum, verdade, é o contrário de SAP. tá. Se os caras de balaclava já causam pânico no assalto, imagina quando o sequestro vem de cinzentinhos que te arrancam da cama sem dar satisfação. O que você acha dessa nomenclatura para se referir aos alienígenas, para começar? Cinzentinhos? Gostei, É. é meio lúdico, é Uhum. meio folclórico. Ó, o cinzentinho Gostei. aí, ó. Dorme, senão o cinzentinho te pega.
Às vezes eu acho carinhoso, dorme vem de um lugar Se carinhoso. você dormir, assim, que a gente pega, né? É, Aí o que ele fala? Fui levado centenas de vezes ao longo da vida, numa evolução bizarra. Na infância, me botavam para brincar de quebra-cabeças mentais com crias híbridas. E na adolescência, a parada desandava para extrações reprodutivas, forçadas que pareciam um pesadelo de invasão corporal. Sorte que minha genética deu tilt e fui descartado do programa de hibridização. Mas aí o foco virou uma lavagem cerebral pesada com um capacete tecnológico que fritava todos os sentidos e descarregava dados na minha mente. Era tanta informação que acabei aprendendo até uma linguagem holográfica e multidimensional por glifos mentais, onde símbolos em formato de realidade virtual revelavam registros históricos de guerras e civilizações alienígenas. Para fechar, aquela ideia de que os cinzentinhos são robôs frios não é bem assim. Os menores são infantis mesmo, mas a corja dos cientistas altos tem uma personalidade marcante que dá medo. Alguns demonstram um desprezo colossal pela raça humana, enquanto outros desenvolvem um jeitinho humanizado bizarro, como aquele médico cínico que eu apelidei de Doc, que soltava na cara dura que me amava feito um filho antes de fechar a matraca de vez e me deixar com uma interrogação gigante na mente. O esse que você acha cara, de essa uma pessoa. pessoa que foi abduzida várias vezes e está num fórum no Reddit, normalmente, contando a história dela? O que você acha? É, Primeiramente, eu posso assim, fazer um adendo, assim, esse relato. Você estava lá? Não, não, não. Eu posso fazer um adendo sobre esse relato. Assim, a minha opinião é que eu tava lá e eu era o cinzentinho. Não, Você era um bichinho eu menor. era o cinzentinho. Não, mas esse tipo de coisa, esse tipo de história, esse tipo de construção. Ai, descarregávamos. Essa narrativa, ela está me soando muito americana. Tipo, é exatamente essa narrativa de pegar, descarregar dados, usar o seu corpo como uma coisa descartável, um experimento. É isso que o governo americano. Ai, meu Deus, espero que ninguém esteja me ouvindo. Mas, Verdade, enfim, acho essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Caio, pode falar. daqui a pouco o chega que um que você cinzentinho acha? aí, pegando sua amiga e leva ele embora daí. Ela tá chamando com fundo É, na ó, raiva. Ela Fala tá já mexeu com, gente. mexeu com duas coisas que não podia mexer: cinzentinho e governo americano. foi. Já era. A Foi Essa palavra rajosa chave. noite, nossa amiga. Palavra chave. você vai receber uma visitinha, amigo. Cuidado. Tá amarrado. Mas o que você achou da história no geral? Inicialmente, o critério só da história, da qualidade dela, tirando a veracidade. Você achou uma história interessante? Interessante, porque ele não só deu fatos, ele temperou com a opinião dele, temperou adjetivando, falando o que ele sentiu das situações, ele tinha opiniões muito claras sobre o Doc, sobre os mais novos, sobre os mais velhos e tudo. E aí eu fico pensando assim, tá, beleza, você tá lá, você vai fazer um relato de que você foi abduzido. Eu acho que eu tentaria ir para o lado mais concreto da minha experiência, né? Para gerar uma maior credibilidade. Mas o que eu acho, sabe-se lá o quanto dissolveram a mente desse cara, e vai que nesse dissolvimento da mente dele, eles tiraram justamente essa predisposição para ser tão objetivo. E aí deixaram ele só na parte mais floreada de falar, de se comunicar, e deixaram ele Que desse aí jeito fica aí. até mais difícil de acreditar no que ele está falando. Então, às vezes, a Totalmente. estratégia é justamente Talvez o essa. interesse deles. E aí, assim, depois que ele foi abduzido centenas de vezes, né? Então, assim, ele teve uma intimidade com esses seres. E aí, quando você vai falar de alguém que você tem intimidade, você não vai começar pelas coisas que normalmente você fala, né? De alguém, ah, fulano é isso e aquilo. Ele vai falando dessa forma mesmo. Vai que ele é vai que resolveram abduzir logo um escritor, né? Um Vai que poeta, né? introduziram o storytelling na cabeça dele. Além do Exatamente. holográfico, ele aprendeu a linguagem dos livros, da semântica, da Exatamente. narrativa. Exatamente. Eu gostei também. Eu Mas gostei por esse isso lado do bastante. ET abduzir a gente, e ficar fazendo experimentos científicos, é uma coisa que está muito no imaginário quando fala de alienígenas, né? Eu acho que porque era o Muito. sonho dos humanos fazer isso com os ET. Eles ficam imaginando um dia que eles vão poder fazer isso com o ET. Aí fica pensando que eles vão fazer isso com nós.
Tem duas projeções aí, eu acho. Que é aquilo que a gente faria se a gente tivesse acesso a uma outra Uhum. civilização, que é o que nossa história tem aí registrado há Provado. milhares de anos, né? Lacrei. E também tem uma outra coisa. E aí tem uma outra coisa Hashtag. também. É, tem uma outra coisa que eu vi um comentário muito assim, me chamou a atenção o comentário, que era um vídeo de IA na internet, que era sobre um parque de diversões dos ricos, os ricos colocando um monte de gente pobre para cumprir gincanas, tipo aquela série coreana da Tipo a Netflix. VTube. Tipo a Isso, VTube, a eu ia falar VTube isso agora. fazendo isso, é. E aí um cara falou assim, gente, gente bilionária não tá nem aí para vocês, acho que isso é uma projeção, vocês vão imaginar que vocês são importantes para eles. Eu acho que, assim, por um lado, não faz sentido, porque a gente tem a Ninguém quer VTube aí saber. usando pobre Hã? para entretenimento, mas por outro lado tem isso também, cara, eu acho que a gente se sente tão importante. Eu acho assim, cara, eu acho que eu sou um extraterrestre. Eu tenho acesso a conhecimento muito vasto. Aí eu vejo a raça humana. Tipo assim, eu não sei que se eu que consegui chegar tão longe no universo, Você teria tá tão tanto interessado, interesse né? assim. Eu ficaria tão assim, cara, eu olharia aqui, tá, tchau, agora ficar assim, pegar o mesmo cara 100 vezes e tentar me reproduzir com esse cara, sei lá, um Zé do Reddit, eu não ia também fazer isso, sabe? Eu não sei, se eu fosse extraterrestre, eu olharia ali, ver que qual que era, como é que vive, Eu e tenho por outra acaso. história incrível que eu acabei de lembrar enquanto você falava. A Gretchen recentemente foi no Lorelive e ela contou a história de que o ano que ela nasceu, ele teve uma influência forte alienígena, que algumas mulheres grávidas, os filhos iam ter coisas extraterrestres nele, alguns traços, e ela considera que ela foi afetada por essa profecia, sei lá, que ela viu em algum lugar e ela acredita, porque ela nasceu nesse ano, ela tem alguma coisa alienígena Ah, nela. ela foi afetada. Ela foi Isso. afetada. Não Tammy Gretchen. Não Tammy Porque aí Gretchen. eu pensei assim, talvez é porque a Gretchen estava ali tentando, uma evangélica, Ser transfóbica? tentando. Não, não, Ela estava não. disfarçando a transfobia dela. Ah, porque Não, minha filha é trans, meu filho é trans porque. Ah, tá, não tô não, entendendo não. nada que você tá falando. Tammy Gretchen, Não, não. Seria a própria não, Gretchen, a mãe de É a Gretchen. a própria mãe Gretchen. da Tá. Gretchen, old, a história é Ah, old, tá. você entende? Desde lá ninguém nunca mais teve isso, foi só esse ano, ela disse. Só no ano especial. E Nossa, você acha que ela tem indícios de não ser completamente terráquea? tem. Porque Muito. eu acho ela muito Agora que você assim. falou, Nunca Tinha tinha ouvido falar pensado, dessa mas agora que você história, cara? falando, É. nunca ouvi falar nisso. Nunca ouvi falar que a Gretchen podia ser fruto de um contato alguma imediato, intervenção. alguma intervenção alienígena. Mas, cara, como é que a gente explica o fato dessa mulher estar relevante até hoje? E tudo que ela faz é icônico. Vivi, eu É, falei maldosa? Tudo que da ela filha fala é maravilhoso. da Tudo, menina do tudo. caso de família, né, da troca de mãe, Eu Uhum. acho que foi. ela falou que ela ficou puta com a criança, né? Sim, Teve. sim. Não, o pessoal fala assim que ela é muito expressiva. Cara, Uhum. assim, tem 1000 pessoas mais expressivas que a É Gretchen. Eu não entendo nóis. por que que ela. Eu tô usando grifes da Gretchen de forma pós-irônica ultimamente. Ah, Eu Você tenho tem usado muito usado, grifes. Eu amigo, tenho é usado grifes da. a fofo. Eu Lara ama, ela amo. manda vários da Eu sou Gretchen. a Eu Gretchen. adoro. A Gretchen, só a Gretchen consegue encompassar, sabe? Só ela tem todas as emoções do mundo. E Mas ao tipo mesmo tempo assim, ela é alienígena, ela é muito humana. Isso que eu ia falar. Pois por é, isso que eu eu acho que acho a que teoria ela. do Caio tá certa. Se os alienígenas quisessem, eles poderiam só fazer isso, jogar uma réplicazinha aqui. Eles poderiam fazer qualquer coisa que a gente já faz. Eles não precisam da nossa amostra para nada. Amigo, eu achei incrível você fazer essa associação com a música, porque a gente agora quer apresentar o quadro do Poltergeist do ano, onde você vai classificar Ah, é. a melhor música deste ano para você, que fosse como um acontecimento do ET de Varginha na sua vida, A gente está deste ano. significando a palavra poltergeist com um trocadilho com prêmio Pulitzer, caso não tenha ficado claro, eu vou explicar a nossa intenção, deixar bem claro.
Não explica. Se é que não ficou muito claro, Ah, eu tenho uma ligação, tá, amor? é. Deixa eu ver aqui. Vocês vão passar uma lista de músicas para eu. Não, Não, eu só quero. Você você tá que consumindo categoriza. alguma coisa? Tipo, qual é a música que tá no seu ano te assombrando aí durante o seu ano, seu 2026? Tem alguma 2000. música? Eita, olha, minha amiga Lara vai gostar, mas eu não sei. Não é uma música muito específica. A música. É... Peraí. Eu gostei que todas essas coisas de ET você sabia tudo de cor. Aí a gente perguntou uma música que você gosta e tava em desespero olhando no seu computador pra você falar uma música. Não, que eu tô olhando aqui. Sabe o que eu tive que fazer? Tive que olhar meu Last FM para ver qual foi a música que eu mais ouvi esse ano. Leste FM. Você Last quis ter um FM. dado preciso, você não Eu quis tenho um dado preciso, falar estava buscando da a boca pra planilha aqui. fora. Você quer Saudades de Flash estatística. Pois FM. é, gente, é bom Saudades. demais. Eu tô E numa qual fase de me foi? reconectar comigo mesmo, né? Então eu fico Hum. resgatando coisas do meu passadinho, né? Sério, amiga. Adoro. R.I.P. do Miguel, a música que eu mais ouvi esse ano, do disco que ele lançou esse ano. Minha amiga Lara conhece, Ah, gosta muito, né, minha amiga? Adoro, meu amigo. Que balada, que delícia. Disco muito bom, e o Diz disco muito, todo dele é diz muito bom. muito. Diz muito sobre você, Miguel. essa fase que você tá, amiga. Eu acho que tá, tipo, muito isso. Essa conexão com você. diz Me muito Against the sobre você. Sim. World. Me O que? Against the Desculpa, essa última parte. World. Me Against the World. Você tá se sentindo assim, meio Me você contra Against o the mundo? World. Eu acho Você que é tá mais meio The ET de World Against Varginha? Me. Eu acho que tá mais. Olha que isso, Não, mas é Me Against the coitadinha. World. Assim, quem tá do meu convívio sabe que tá uma nuvem cinza na minha cabeça. Eu estou. Não, eu acho que eu nunca estive tão mal-humorado na minha vida. E tão contra tudo e contra todos, estressado, Que reclamão, isso? ranzinza. É, tem até uma coisa boa sobre isso, várias coisas que eu estava pensando nessa semana, que eu pensei até de falar, e acho que não vai dar tempo de falar tudo, é que nessa semana começou a quaresma de São Miguel, arcanjo, né? E é uma coisa absurda. Todo mundo que entra nessa quaresma, que são 40 dias de rezas, de orações Pra para São São Miguel? Miguel, você tem que estar preparado, porque várias coisas estranhíssimas vão acontecer na sua vida. São Miguel Arcanjo, ele é um dos santos mais Milagrosos. rock and Posso roll. falar? Posso falar? Sim, com certeza. Eu fiz Posso a falar agora? oração, eu fiz a oração de 21 dias de São Miguel e eu fui Olha aprovada aí, no mestrado. Então, olha aí. assim, foi Aconteceram muito, coisas nesse período muito estranhas. sobrenaturais, Sério, olha aí, sobrenaturalíssimas. olha Eu aí. tava tendo visões, sabe? Visões premonis, Não, como fala essa Premonitórias? palavra? Premonitórias? pode Premonitórias, eu acho. ser. Acho que é. Premonitórias. Vamos inventar aqui, né? Vamos lá. É. Premonitórias. Fecha comigo, né? Muito E que doido. você tá. E Começou essa já semana, eu vou fazer. começou? Você tá fazendo? Você tá fazendo a quaresma de São Miguel? Não, a minha mãe está fazendo, e aí, claro, minha mãe sempre reza por mim, né? É o que eu Você não perdi o precisa começo. fazer Pode Eu nada, colocar né? meu perdi. nome Eu, também, por favor. eu Na perdi. Não, moral. gente, sério, a reza da minha Por mãe é favor. tão boa, é muito boa. Por Pessoas favor. pedem para minha mãe colocar o nome das pessoas na reza da minha mãe, porque as coisas dão certo. Eu Tem uma preciso, amiga amiga. minha, uma grande amiga minha, que fala assim, amigo, toma aqui meu nome completo, o nome da minha mãe completo, e pede para sua mãe rezar por nós. Minha mãe começou a rezar, os problemas dela no trabalho se resolveram, ela conseguiu uma condição melhor, assim, acho que de trabalho. A mãe dela que estava doente, a situação dela não era tão grave quanto ela pensava. Então, assim, Dona Maria Eu Inês boto ó, muita fé. Dona Marinês, eu tô falando muito sério, vou sim, passar meu nome completo pra você, eu vou botar aqui no chat. Você passa o meu e da minha mãe. Aquela mentira. eu vou, Por não, favor. eu passo. E aí, assim, minha mãe me inclui nas orações dela, claro, e ela Então, começou as orações para São Miguel, só que eu perdi o começo, né? Perdi o edital, e aí minha mãe começou. E aí, desde que ela começou, acho que eu até comentei com a Laís, eu tô tendo uns sonhos. Ah, é? Qual que é o Nina, sonho? sonhos Conta o sonho. premonitórios, não, Não, premonitivos. não, não foi olha, premonição, Deus me livre, foi um se for sonho, assim, premonição. eu tive um sonho que eu estava numa Conta. floresta escura, Hum. tinha outras pessoas comigo na floresta, eu não sei quem eram as pessoas que estavam comigo.
Eu sei que João e Maria. tava acontecendo um processo, olha lá, a nossa autorreferência, inclusive, gente, parabéns, parabéns. Obrigada. Maravilhoso aquilo ali. Obrigada. Eu amei seu comentário. Aí, gostou? Eu comentei tudo. Espero que nosso amigo Décio também Uhum. participe ativamente do nosso programa. E aí, tava tendo um ritual, eu acho, mas era um ritual meio Cronenberg. Tinha uns tubos saindo de umas árvores, uns tubos transparentes saindo de umas árvores, esses tubos pulsavam assim, e aí essa seiva das árvores, ela entrava tipo num ovo, mas era tipo uma incubadora, sabe uma premiação que a Lady Gaga chegou num ovo? Sabe o ovo do Aham, Matrix? Que as pessoas sei, ficam lá incubadas? Daquele jeito sei. lá. Outra referência para minha amiga. E aí, dentro desse ovo, eu não sabia o que tinha, era um ovo meio vermelho mesmo. De repente, quando der fé, eu vejo saindo do ovo um recém-nascido de fralda, saindo correndo, entrando na mata. E aí nisso já estava tão nervoso, estava Transporte. muito suado, e eu acordei assim, com a sensação muito nítida de que o que eu fiz era muito errado e que eu tinha uma dívida a pagar por ter participado desse ritual. Acho que era o ritual de reviver uma criança, um recém-nascido. E a gente tirou a força vital das árvores para isso, num ritual da natureza, não sei. Mas que aquilo lá no mundo cósmico, na minha sensação, né? Isso aqui já eu interpretando o sonho. Isso é Uhum. errado na ordem cósmica e eu vou ter que pagar um preço por isso. Essa é a Mas sensação que eu deixa, eu saí tenho, depois do I sonho. have follow-up question. Let's go. Primeiro, o que aconteceu com as pessoas quando você viu essa cena? Onde que elas estavam? Elas As pessoas estavam em estavam com você? volta, Ah, eu senti presença das pessoas. Como estava tudo em muito volta. escuro, não deu para ver quem estava em volta. E aí eu não lembro nem de Ah. olhar em volta para saber quem estava do meu É lado. Eu claro, tinha senti um essas bebê sendo presenças. criado na sua frente. E você É, sentiu que elas estavam do seu lado, assim, tipo, estavam do meu quase, lado, aham, não exatamente. atrás, não Mas perdida, então que elas estavam perto. ao meu lado, exatamente. Ah, E eu Assistindo. eu não sabia que era um bebê que estava lá. Eu só soube uhum. que tinha um bebê quando a criatura saiu correndo, saiu do ovo. Eu não vi nem saindo do ovo, eu vi só saindo correndo em direção à floresta. Aí a pessoa meio que assim, acabou, deu certo. Tinha um pessoal lá E aí fazendo esse eles ritual, tinham Olá, pessoas. dispersaram. O aí eu pessoal, acordei só com o coração muito acelerado e com essa sensação horrível. como que esse pessoal tava? Eles eram, tipo, O uniformizados? Freud. Eles eram, tipo... Eu não lembro, eu acho que aí eu não sei Eles se já é memória pareciam minha construída. oficiais? É, está seletiva, né? Eu não sei se Tá eu me tô, parecendo se uma cena de sou eu Buffy. imaginando em cima da memória, mas na minha memória Hum. tá a galera encapuzada assim em volta, sabe? Aham. Você não conseguia ver os rostos. Porque, tipo Rosto de assim, ninguém. essa criança, ela saiu correndo engatilhando ou ela saiu, tipo, Correndo, andando? correndo Com os bípede, pés. com muita propriedade Bípede. Porque, tipo assim, as sensações que você sentiu são importantes e Uhum. essa sequência de fatos também é importante, porque tem uma narrativa aí. Você tem passado por um problema muito, muito difícil que você precisa de uma quase intervenção divina para resolver? Ou não? Sempre. Não, hoje mais do que nunca. Preciso. Eu sinto que eu preciso disso. Será que eu não era o bebê? Calma. E Ah, deixa eu tá, te tá. perguntar, e esse problema, você é um problema, tipo assim, externo ou interno que você tem que resolver? Tipo, Eu preciso resolver internamente para poder resolver externamente. então é isso. Você tá tentando, sabe? Tipo assim, aí é uma coisa proibida. Você sentiu que você tava tipo, o quê? Não. É tipo assim, nossa, é uma coisa que você não poderia nem acessar. É isso, é o medo que você tem de acessar algum sentimento dentro de você que precisa mudar. E Eu tipo vou dizer assim, mais. esse renascimento, essa seiva toda que tá pulsando, é o próprio alimento que você tem que dar para esse sentimento que você tem que liberar, entendeu? E esse bebê é essa própria coisa, essa dor ou essa coisa que tem que sair correndo. E aí, quando Uhum. você viu isso finalmente acontecendo, você ficou tipo, é isso então? É uma coisa mística, tão difícil, tão absurda de acontecer para que isso aconteça? Então eu tô fudido, entendeu? Porque é assim que a gente, Sim, essa Eu é a tenho outra nossa modus interpretação. operandi. Esse que é meio sim. que o modus operandi. Mas bota, vai, Como a vai. Lara falou, a Lara falou que você olhou pro bebê e ficou com medo, mas é uma coisa que você precisa também. Eu pensei, por outro lado, o diálogo que você falou que tá tentando se encontrar, e você falou, o bebê sou eu.
Então, basicamente, eu só juntei tudo que vocês falaram e criei uma nova teoria. Você só viu a gente Basicamente. concluindo meio que um pouco. Você Pra está você. olhando para você, o seu renascimento, você, o próprio bebê, o que te conecta com quem você é, suas raízes, você está com medo de deixar o bebê nascer de novo em você. Né, não, amiga, sabe o que que Deixa o é? bebê entrar em você. Amigo, o bebê não é ele, sabe por quê? Se o bebê fosse ele, o bebê teria reconhecido ele no sonho. O bebê é a coisa, é sim, o bebê é a coisa que ele tem medo de sim. alcançar. Calma aí. O bebê é a coisa que ele tem medo de alcançar, que ele precisa construir, que ele precisa fazer toda essa seiva, toda essa coisa robótica, toda essa coisa maluca pra acontecer, pra fazer nascer. Por isso que quando nasce, vai embora, porque é o mistério. Tipo, o que nasceu, você nem sabe que forma que tem e como que fez pra correr tão rápido e fugir de você. Porque é uma coisa muito difícil de você conseguir, de você obter, sabe? De você saber. É uma coisa que requer muito trabalho, é uma coisa difícil, quase mística, quase mágica, como o nascimento de um bebê. Entendeu? Não, isso é verdade. Isso, acho que as Se duas isso, teorias, acho que as duas interpretações fazem Você muito sentido. tentou buscar o bebê? Não, o bebê foi embora, e aí a sensação que me veio foi: tô fudido, porque agora entendeu? eu vou pagar o preço disso. Entendeu? Você Pegar nem o viu como que preço o do bebê. bebê ter fugido ou do bebê ter nascido? O bebê ter renascido, né? Porque o bebê estava morto, pelo meu entendimento. Foi um O ritual bebê de começou ressurreição do morto. Por bebê. isso que eu tô falando que é o renascimento de você mesmo, porque você mesmo trouxe do seu inconsciente que você era o bebê. Você se identificou no bebê de alguma forma? Mas por que que o bebê Não, nasceu e você se sentiu culpado? até este momento, agora, eu nunca tinha me associado visto no bebê, mas eu vou falar para vocês sem dar muitos detalhes, porque é questões biográficas da minha vida. Eu me deparei recentemente com a possibilidade de receber uma notícia muito ruim. E aí, por um lado, eu fiquei triste, tenso com a possibilidade dessa notícia, mas um outro lado gigantesco meu, eu falei: Esse é o aí é que chance, tá, é aí é que isso, tá. entendeu? Uhum, uhum. Eu pensei: ah, tá, vai ser ruim por um lado, mas Por outro, sim. Libertador. Uhum, entendeu? E aí vem uhum. aquela questão assim, para que eu possa renascer nesta outra casca, eu preciso sofrer as consequências dessa casca atual, entendeu? Pensei Uhum. isso. Você tem que passar Só que pelo ritual também. Às vezes, qual que é o Que ritual é que bem você tem que fazer para o difícil. É. renascimento? e o O que ritual, seria o uma coisa ritual do renascimento na vida real? justamente, aí vem uma questão, e é, cara, eu não estava nunca esperando que eu fosse abrir tão psicanaliticamente neste programa. Você Mas falou de aqui, sonho, a Lara virou um Freud. mas vamos lá, Eu entramos, tenho estamos lido aqui. bastante psicanálise, não vou mentir. Hum. Me incomodou, assim, junto do alívio dessa possibilidade dessa notícia, de que eu pudesse receber, veio a percepção. Cara, poxa, mas que pena que isso virá de forma passiva, que eu não tomei a iniciativa para isso acontecer. O universo Hum. tomou a iniciativa por mim. E aí eu me sinto menos apropriado desse movimento, já que foi o universo que está se antecipando a essa decisão por mim. E aí eu Você me se sinto sentiu meio assim, refém. porque no ritual eu não fiz nada, eu só estava Aham. presente. Então, não fiz nada sobre isso. Então, essa é uma outra ligação que a gente pode traçar Você com Existe chegou uma. nos bastidores da vida. Você chegou nos eh, bastidores da vida e viu eles fazendo o ritual para Eu, você. existe uma outra teoria na psicanálise também que todo mundo no seu sonho é você mesmo. Então, às vezes, faltou você ir igual o Scooby-Doo, tirar o capuz e perceber que você que estava sendo agente da criação do bebê. Então, vamos falar primeiro de Falha na Matrix ou da assombração? Você acha, amiga? O que você gostaria de falar primeiro? Tá me ouvindo? Caio? É você, Achei, Fala assim, amigo. amiga! achei que você estava falando com... Amiga, para mim, assombração. Então tá, eu ia falar para gente deixar o céu de lado, mas o céu faz todo sentido quando a gente vai falar de assombração, né? E eu sei que nós temos muitas histórias incríveis para contar. Até eu e a Lara estava conversando esses dias sobre mediunidade também.
E aí eu quero que vamos fazer uma roda de conversa igual os medievais e cada um Vamos. conta uma história. De assombração. Assombração. O que aconteceu com a Vai, gente? Caio. É, Pode ser com a qualquer gente. história Ou uma história muito boa, que é melhor que que aconteceu você com você. sabe. É. Comigo, assim, a única história de algo sobrenatural que aconteceu comigo foi tão sem graça que eu só fui cair a ficha de que algo estranho aconteceu depois de algum tempo. Eu estava escovando os dentes na minha casa e a torneira abriu sozinha na minha frente. Mas foi uma coisa foi tão banal para mim, porque você pensa em coisa Tô sobrenatural, tem uma fechando. aurazinha, tem um halo assim em volta. Não, só simplesmente abriu. Quando eu olhei, eu não vi nem a torneira abrindo, sabe? Eu vi só a água caindo. Eu falei, uai. Então foi assim, foi muito banal. Mas uma história sobrenatural que é assim, é muito importante que as pessoas assistam isso à noite. Em, Ai. é, em 2010, acho que eu contei para lá já essa história, não sei. 2010 entre 2009 e 2011 eu trabalhei num hotel lá em Brasília. Ai, eu amo essa história. É incrível essa. E aí era um hotel pequeno, tinha 70 apartamentos e era um hotel gerenciado por uma mulher que aí contratava alguns parentes dela. Então, meu colega da recepção era sobrinho dela, o cara que fazia os serviços gerais era primo. E aí um dia, eles eram muito próximos, né? E um dia o meu colega chegou muito estranho, meu colega da recepção, e aí ele falou para mim assim, Caio, eu vou almoçar, mas eu preciso que você fique de olho no Didi. Aí aqui o LGPD respeitado, é um apelido que não é o nome dele. Fica de olho no Didi, porque o Didi tá muito estranho, tá todo mundo preocupado com ele. Ele já tentou se jogar na frente de carro umas 2 vezes e tá tentando se jogar de janela algumas vezes e a gente tá E muito tá preocupado com ele. tentando constantemente, todo Tentando dia. constantemente. E aí eu falei, uai, o que que foi? Ele falou assim, o Didi tá acordando, diz ele, toda noite, com uma mulher pulando na cama dele. Ai, meu Deus do céu. Mulher, ele tá dormindo, ele acorda e olha a mulher pulando na cama dele, rindo, e ele não consegue ver o rosto dela, cabelo. Simão, o fantasma bunda. Que Olha o Didi horror. aí, ó. O Didi de novo. E Gente, eu aí, amo o Didi. essa mulher fica pulando na cama dele, e ele não estava aguentando mais isso, e a única forma dele para ele parar com isso era fazendo as coisas que ele estava tentando fazer. E estava todo Ai, mundo muito credo. preocupado, ele não conseguia ficar sozinho em lugar nenhum, porque as pessoas estavam preocupadas com ele. É uma das histórias assim que eu já ouvi outras de outras pessoas, mas é a que mais me acompanha assim, eu sempre lembro dessa história. Mas você Nossa. não chegou a ver, presenciar nada, assim. Você só Presenci... ouviu. E Presenciar aí nada. eles. Peraí, vamos perguntar também se você sabe se ele ficou bem, se aconteceu alguma coisa no final dessa história Ficou bem. Aí positiva. eu não lembro se ele chegou a fazer algum tratamento, não sei se chegaram a fazer alguma reza para ele, mas depois de algum Uhum. tempo, não escutei mais nada sobre isso, sabe? Nunca, não ouvi mais Ai, credo, se gente. ele passou por isso de novo. E ele chegou a descrever a mulher na cama. Era uma mulher de camisola, de uma camisola branca, e ele não conseguia ver o rosto dela, porque ela, apesar de pular muito, o rosto cobria sempre o cabelo cobria o rosto dela sempre. Ai, Cabelo assim, credo. grenhado na E ela não cabeça, e ela falava nada, pulava, só ficava pulando. só ficava pulando e Ai, rindo, credo, só, né? pulando, rindo, e ele acordava com a cama balançando, assim, sabe? E aí ele via a mulher pulando na cama dele. E ele tentou se Tem uma matar. história Ai, de meu cama Deus. também. Sim, por isso que ele não Nossa, amigo, aguentava que mais. Todo horror. dia ele estava vendo isso. Nossa, que horror. Eu tentaria Eu nada tenho também, um. sinceramente. Eu não sei o que que eu faria. Bota um Sinceramente. aviso aí, amiga. Então, Ligue se é viver, trigger warning, Isso, né? trigger warning. Trigger warning. Procure Acho que nem ajuda. pode Gente, falar assim no YouTube. não, eu tô restringido no Instagram, porque quando o Brasil perdeu a Copa, eu postei, gente, Paraná, coletivo aqui em casa hoje, 8 horas. Ah, e você E foi. aí, não sei se alguém me denunciou, se o Instagram viu a Deve ter palavra, denunciado porque não achou de bom tom a piada. e aí falaram assim, aí o Caio, se você precisar de ajuda, você recorra ao número tal, não sei o quê, você não pode incitar esse tipo de coisa e tudo mais, procure Meu ajuda. Deus.
Que Uma piada. loucura. Manda. Mas eu tenho uma história com menina e cama também, que aconteceu comigo. Na Meu verdade, no Deus. meu quarto, na minha casa, o povo fala que tinha umas vibes estranhas, algumas coisas sobrenaturais na minha casa. Não sei se as pessoas Eu lembram já disso. falei isso também. É. Fui lá e Mas estive teve lá. uma vez, eu sempre via muitas coisas, né? Meu irmão também chegou a ver várias coisas bizarras, assim. Só que uma vez eu tava dormindo normal e eu acordei de noite e tinha uma menina com cabelo preto, tipo, no chão da minha cama, deitada, esticando o braço, pedindo pra eu ajudar ela. Meu Tipo, Deus do ela céu. não tava falando, mas eu Horror. entendia que ela tava pedindo Meu Deus do ajuda. céu. Gente, não, e a minha história também tem a ver com cama. É muito bizarro isso, eu fico arrepiada. Porque quando eu era pequena, quando eu tinha uns. Eu nunca vi coisas assim, mas eu sempre tive, tipo, uma sensibilidade com as energias das pessoas. E eu sempre sonhava muito, eu tinha sonhos muito vívidos. Aí, quando eu tinha uns 10 anos de idade, um primo meu morreu. Ele era mais novo que eu, e ele é filho da irmã gêmea da minha mãe. Era filho da irmã gêmea da minha mãe. E aí a gente foi para a cidade deles, pra enterrar e tudo mais, pra estar com a família e tudo mais, né? E a gente dormiu eu, minha irmã, meus primos na sala. E eu tive um sonho. E eu sonhei que eu tava dormindo. E aí, detalhe, meu primo morreu dormindo na cama dele, deitado. E eu tive um sonho, sonhei, e eu, tipo assim, eu fiquei com medo de entrar no quarto dele. Eu não entrei no quarto, tipo assim, eu não quis ficar no quarto dele, não, que entrei no quarto de dormir no Natal, e foi isso. O quarto dele era off mesmo. E aí, a gente lá nessa casa, eu dormindo na sala com meus primos, e eu sonhei que eu tava, tipo assim, tendo uma visão de cima do quarto dele, vendo o quarto, assim. Ele tava dormindo na cama, e ele levanta, olha pra mim, tipo, me vê, vendo, como se eu estivesse vendo de cima, ele, tipo, me enxerga, ele sabe que eu tô lá. Ele olha pra mim, abaixa, assim, levanta da cama, abaixa, assim, perto da cama, e puxa uma caixa azul e abre. No que ele abre, eu acordo, tipo assim, eu não lembro mais nada. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí entrei no quarto dele e vi, tinha essa caixa Não, azul lá. parece Ela mesmo. Aí, Pelo filme. amor não, de não tô Deus. brincando, não tô brincando. Eu fui lá e peguei, abri essa caixa, era uma caixa de sapato, sabe? Aquela caixa de sapato era uma marca antiga, acho que era Ginga, não sei. Uma caixa de sapato velha. E tinha tinha adesivinho, tinha figurinha, tinha moedinha. Era onde ele guardava as coisas dele, onde ele guardava o dinheirinho dele. E ele, sabe, tipo assim, eu fiquei com aquele. Mas você sentiu que ele tava te dando? Não, eu não sei se ele tava me dando, mas, tipo, sabe, ele queria aquilo. Você não teve essa sensação, ele tava Eu só fiquei com exibindo. muito medo. Ou então, tipo assim, ou ele queria que eu pegasse pra mim, ou era uma coisa importante pra ele. Talvez ele queria que eu levasse pra ele, não sei. Eu fiquei com aquilo, Uhum. sabe, na minha Eu cabeça. pensei em levar pro túmulo, Pro talvez. túmulo dele. Aham. Eu achei que fosse, porque era moedinha, era tipo assim, sabe aquelas moedinhas bem bonitas de Meu Aham. 25 Deus. centavos? Aí eu fiquei assim, nossa, será que eu. Aí eu peguei, abri, só que eu me senti meio culpada, assim, entreguei pra minha tia. Eu falei, nossa, olha aqui, tia. Isso aqui era do Davi Henrique. Ela falou assim, era mesmo, olha, ele guardando as moedinhas dele, com as figurinhas dele, que ele fazia coleção de figurinha. Você lembra aquelas cartinhas, sabe? Tipo, de jogo, esses trem? Cartinha de jogo, Uhum. moedinha, tinha até umas liguinhas. Ai, gente, sério. E eu fiquei assim, eu nunca tinha ido na casa deles, sabe? Nessa casa, porque eles mudavam sempre. Eles mudavam de casa o tempo todo, porque eles moravam sempre na igreja. Eles eram pessoas muito religiosas, então eles sempre moravam em igreja, numas casas que eram, tipo assim, casas adjacentes de famílias nossas, ou casa de aluguel que era, tipo assim, muito longe. Então a gente sempre. Eu nunca ia na casa deles. Aí eu fui nessa casa deles só por causa disso, porque meu primo tinha morrido. E aí eu fiquei assim, ok, não era uma casa que eu sabia, eu não tinha nem entrado no quarto, eu vi o quarto assim, eu Você sabia que nunca tinha. teve acesso a nada disso. Nunca nem ouvi Eu falar nunca dessas tinha coisas. ido lá e tinha esse móvel com a caixa enfiada e eu fui lá e a caixa tava lá do jeito que eu tinha sonhado. Sabe? Eu tava Ah, sonho. tranquila. Também Vocês já tive sonho tiveram? lúcido. Vocês tinham muita Eu já paralisia do tive. sono? Eu tinha Não, o paralisia do sono Caio o já tempo teve. todo. O tempo O era tempo horrível. Eu Agora, era todo. torturada. Eu era torturada na minha adolescência. Eu tinha quase todos os dias paralisia do sono. Era Credo. horrível. Eu sentia meu corpo atravessando as dimensões, assim. Eu conseguia ouvir as dimensões. É tão bizarro, assim, eu ouvia grito de pessoas, assim, eu levitando no meu corpo. Eu passava e eu ouvia nossa, grito de pessoas. Nossa, é totalmente Absurdo, diferente da absurdo. experiência do Caio. Essa experiência que você citou a parece Qual minha, que é o contrário? mais transcendental, assim. A dele foi mais terror mesmo. a minha Hum. foi um terror, que aí, assim, isso assim, por que que eu não contei essa? Porque, assim, eu pesquisei A- muito sobre,
E a ciência tenta explicar o que É, aconteceu comigo. A paralisia do sono, muita gente tenta ir para o lado científico para explicar o às que é. vezes ela Uhum. explica o que causa a visão, mas não o que é a visão. Exatamente, porque eu lembro que foi na época do meu TCC. Eu estava prestes a entregar o TCC e foi uma época que eu surtei 2 vezes. Estava muito nervoso, me sentindo assim, fazendo TCC isolado, sem orientação nem nada. Não vou citar nomes do professor que me orientou. E aí eu surtei tanto no TCC que faltando, isso é uma história real, faltando 48 horas para a entrega do TCC, eu apaguei tudo, entrei num transe e comecei a reescrever meu TCC do zero. Eu tinha os fichamentos do lado, claro, as menções, as aspas, né? Não sei como Tudo. é que fala Aham. no acadêmico sobre isso. Quotation, citações. Os quotations, my quotes, eu tinha tudo do lado lá. E aí, isso assim, facilitou um pouco, mas eu passei 48 horas redigindo novamente o meu TCC. Fiquei 48 horas, mais de 48 horas sem dormir. E aí, assim, não sei se foi nesses 48 horas ou se foi na mesma época. Eu tava lá em Brasília na época, eu voltei para casa dos meus pais, tava dormindo no meu quarto. Aí, assim, minha cama tá aqui, eu tô virado para cá, para a parede. Na minha parede direita tem uma porta. E essa porta dá para uma varanda, e essa varanda é banhada pela luz da rua de trás. E aí, beleza. Que Eu poética a descrição viu? desse quarto. E aí, gostou? Curtiu? Curtiu? Pessoal, essa hora que vocês escrevem, dão um like. Quem gostou da Isso, quem descrição, gostou. Lindo, dá um lindo. like aí. Nosso E eu futuro dou mente escritor, também, né? né? É. Não E aí, deixe. eu sinto, eu tava assim, naquele limiar entre dormir e acordado, mas eu sinto puxar meu lençol e jogar para cima. E aí eu acordo nesse momento e vejo o lençol caindo em câmera lenta, assim, eu sinto caindo em câmera lenta o lençol. E à medida que o lençol ia mostrando para mim a porta que dava para a varanda atrás, eu vi a silhueta de uma figura com um chapéu encapuzada. Sabe aquele filme V de Vingança? Aham. É como se fosse o V, só a silhueta, só a sombra dele, assim, na Com o porta, a chapéu e porta tudo. atrás dele. Aham. Chapéu e tudo, à medida que caía, assim. Aí eu via, eu já comecei a ficar tenso, querer me mexer, querer falar alguma coisa, querer gritar meus pais, não consegui, você não consegue. Aí eu fiz muita força para tentar me movimentar, e nisso parece que essa figura dissolveu, e aí parece que eu tava em câmera lenta, e depois eu voltei de uma vez, sabe? Aham. Aham. E eu, Já aconteceu caralho, essa o que é comigo. isso? E aí eu, assim, isso foi em 2016, né? E aí, em Você também 2017, viu essa figura? É isso que você tá Não falando? viu essa isso? figura, não, não, não. Ai, que Mas essa sensação. susto! Não a mesma A coisa, mas sensação de essa voltar, sensação. né? Parece que você Isso. tá em câmera lenta e a E o vida volta. lençol tá. E o lençol tá em cima de mim. E essa Sério? sensação Também? do lençol caindo. Aham. Bom De eu tá demais. e não só eu, como, tipo assim, eu tava levitando primeiro. E aí, quando eu caí, o lençol caiu depois. A mesma coisa. E eu Sério? sentindo o lençol. Aham. Amigo, eu já Nossa, tive ainda bem que eu nunca muitas tive isso. paralisias de sono. Era, tipo, quase todos os dias. Eu tinha muitas paralisias do sono. Eu sentia uma coisa segurando a minha garganta, ou uma pessoa em cima de mim fazendo. Eu já sentia o peso de alguém em cima de mim, segurando o meu pescoço, e eu não conseguia mover, eu não Isso. conseguia. Isso, sabe, assim, nesse dia que eu senti esse peso e a pessoa segurando meu pescoço, eu acordei. Quando eu consegui voltar e acordar, eu acordei 5 horas da manhã, desci lá na casa do meu pai e falei, pai, eu tô com um demônio. Juro, eu não aguentava mais, eu tinha paralisia o Eu tempo tô com um todo. demônio em mim, pai. Ó, pai. Levi nesse Não, mas Aí, nível. eu, aí graças. volta e fala, mãe, eu vomitei. Mãe, Pesquisa, amiga, sobre lá no norte tem a lenda da pisadeira, você conhece? não. A pisadeira, lá no norte, é uma figura folclórica que anda pelos telhados das casas à noite, e de noite ela vai e encontra a pessoa dormindo e fica montada, agachada, em cima do peito da Tipo um pessoa. E a gato. pessoa não consegue respirar. É por isso que ela não sente, ela sente que perdeu a respiração. Fica igual um gato. E fica olhando para a pessoa. Cara, Eu tô dá pra ver. arrepiada, eu tô arrepiada. Pisadeira, lá no norte Era, tem isso, é era, e igualzinho ela o ficava, relato. tipo assim, em cima de Você você. sentou que Agachada em você cima da pessoa. desvendou o que Isso. era? Foi isso? E foi isso. Se arrepiou, tipo, fez a conexão. Será que ela tinha Não, unhas grandes? Será que ela tem unhas grandes? Porque a tem. coisa que tá. Cante, A cante. pisadeira tem.
Não, deixa eu ver Pisa, a pisadeira. pisa Não, menos. pisa menos A pisadeira. pisadeira, Agora assim. aí. A Não, pisadeira agachada gente. na Lara, assim, ó. Gente, Ó, o como Tom Nosferatu assim? aqui. Era a pisadeira. Era pisadeiro, não era? Olha aí, ó. Era. Puta que pariu! Era isso aqui, Deixa eu gente. ver. Não dá pra ver, não dá pra ver. Não, eu vi uma imagem que parecia de Eu RPG. vi. Parecia Gente, lobisomem. gente, gente. Em cima de Eu, mim. hein? Era Em cima desse de jeito. mim. Era tipo Pisa assim, agachada em menos. cima de mim. Ai, meu Deus. Ai, É, meu Deus. Não dá pra ver. Não dá pra dá. ver. Oh, É a dry. Ah, Cia. mas A Cia querendo Censura, crescer. que horror, que censura. horror. Eles não querem que a gente fale Não, sobre essas depois coisas. que, E depois que ela eu tive tem esse as sonho, unhas longas, igualzinho do meu igualzinha do teu sonho. relato. Igualzinha, foi a mesma. Se você foi visitada pela pisadeira à noite. A Minha pisadeira, paralisia parece. teve esse cara com cartola, né? Com chapéu. Quando eu fui trabalhar num famoso site de entretenimento aqui de Goiânia, eu fui fazer uma lista da Netflix Facebook. sobre filmes de terror para assistir e tal. Eu vi no Netflix tinha um documentário. Eu fui assistir o documentário sobre paralisia do sono. E nesse documentário, as pessoas falavam sobre The Shadow People. E aí, quando você procura Shadow People ou Man in a Hat, você vê a mesma figura que eu vi, a figura de chapéu. Esse cara de chapéu, ele aparece para várias pessoas que têm a paralisia do sono. Então, do mesmo jeito que a Lara viu a Então, pesadelo, as pessoas já viram, eu já vi. Gente, Eu acho que o lance da paralisia é o fato do nosso corpo orgânico. A gente é esse fruto da natureza, né? O nosso corpo orgânico está entrando num estado de transe que talvez entre nas outras. Eu acredito em outras frequências, sabe, do universo, sabe? Eu acho que esse estado de transe mesmo proporciona que a nossa mente transite entre essas outras frequências. Agora, como a gente interpreta isso e como isso se manifesta na nossa mente, é o nosso cérebro que faz essa relação. Se você quiser, dá uma explicação super lógica, né? Mas eu uhum. boto fé que você né, em várias timelines, em várias frequências, e que a gente, como seres orgânicos desse mundo, a gente está suscetível a essas transições, como é que fala? As fricções, né? Dessas fricções, essas coisas. Eu acho que a paralisia podia ser isso. Eu acho que Mas, essas fronteiras elas caem um pouco, elas vão uhum, perdendo, entra nesse universo onírico aí. Eu acho que a gente compartilha uma consciência. Eu acredito realmente que a gente compartilha uma consciência de verdade. E que eu acho que, também acho. gente, eu acho que sério, você dormir e você sonhar, cara, eu acho que é uma das coisas mais insanas que existem. A gente é normaliza, mágico. mas, cara, a gente perdeu Tirando quando é pesadelo. uma coisa mágica. Mesmo sendo um pesadelo, eu acho, cara, coisa mais insana que é isso, e a gente take it for granted, sabe? A gente acha que isso, Deixa eu falar um sonho perfeito que eu lembrei. vamos lá. A gente estava em Goiânia, passando uns dias lá em Goiânia. Aí a gente foi dormir na casa da minha sogra. Aí eu estava dormindo e eu tive eu sinto que foi um início de uma paralisia do sono. Tipo, eu sabia que eu estava num sonho, só que eu estava muito desesperada e não conseguia acordar. Eu ficava assim, na cama. E o João me O João ouviu. acordou. Ele acordou, me acordou. E eu tava, tipo, num desespero terrível. Só que quando eu acordei, eu me toquei que o que tava me aterrorizando era a figura do Décio com chapéu de sorveteiro. Como você chegou a essa conclusão? Porque era isso. Era o Décio virando e ele tava com um chapéuzinho de sorveteiro. E isso me aterrorizou profundamente. Eu comecei a falar assim, preciso acordar, preciso acordar. Meu Deus do céu, ele tava com qual Coitada. semblante? Qual que era a cara do Décio? Ele- Vendendo sorvete. Quem que tá com chapéu de sorveteiro e tá. Tá triste, né? Não tem. E eu disse, Ai, Ninguém tá. gente. na cama desse jeito, apavorada. Meu Deus. Amiga, Nossa, eu vou acho que contar a aqui pior um coisa dos é isso. detalhes do meu sonho. Quando eu tava tentando gritar, era esse som que eu tava saindo da minha voz. Eu não tava conseguindo também. Mas, tipo, foi bem assim, porque o João já me acordou, ainda bem. Eu falei pra ele, Hum. toda vez que eu fizer algum barulho, me acorda. Você teve uma Eu não mini quero ficar paralisia. presa.
Foi um micro. Eu não conto, porque ainda mais porque a visão foi o desce de chapéu, sabe? Foi um Ai, pocket. gente. Foi uma pocket Eu não gosto paralisia. que me acorda. Eu não gosto que me acorda, porque aí eu perco o sono, eu nunca mais vou dormir. Eu fico lá. Aí você Tipo, e prefere ficar agora? na paralisia. Eu prefiro, porque vai passar e eu vou voltar a dormir. Tipo, a paralisia tem. Direi. Gente, eu fiquei tantas vezes em paralisia que eu tive que me acalmar durante a paralisia e pensar assim: ah, é só uma paralisia, vai passar. E Ah, voltar a dormir. entendi. Você já Eu estava já passei por muito por acostumada. isso. Já estava acostumada. Entendi. Aí, você já assistiu Obsession? Não Não. vi ainda. Eu não vou dar spoiler, mas no dia que a gente assistiu esse, eu tava dormindo e eu acordei assim, com os braços levantados, e o João acordou desesperado. Meu Deus Lógico, do quando céu. vocês assistirem o filme, vocês vão entender por quê. Ai, eu tô Já louca pra saiu ver, tá em super streaming hypado. pra ver? Já, Acho que claro. já. Qual YTS streaming? de lei. Eu tô Não voltando a ver sei, a séries gente ainda. viu no streaming. Só para contar duas histórias de sonho, então, que eu tive, que eu não tive de paralisia, que eu não considero desce de boné, de chapéu paralisia. Mas teve uma vez que eu sonhei, que eu, meu irmão e minha mãe, a gente estava jogando videogame, e aí de repente entrou um palhaço maluco, rindo, rindo, rindo. Aí ele matou minha mãe, meu irmão, e quando ele foi me matar, eu acordei. Aí eu fui lá na minha mãe e falei, mãe, tive um pesadelo. Aí eu fui lá, atravessei o corredorzinho, acordei dela, e ela acordou que jeito desesperada, né? Tadinha. E as Mãe mães sempre acorda assim, acordam. né? Eu falei, tive um pesadelo. Aí ela chegou pro canto pra eu deitar lá, só que a porta estava aberta do corredor ainda. Então eu tava deitada, eu ficava olhando pro corredor e eu vi a figura passando e rindo, acordada. Ah, E não, acordada eu velho. conseguia ver e eu não conseguia dormir. Fiquei lá assim, por arregalado no corredor. Meu Deus. Dá pra fazer uma série, tipo Twilight Zone, com a sua mãe acordando, sendo acordada por você e ouvindo os relatos do que você acabou de viver. Tipo assim, mãe, Mas ela nem perguntou. nem quer saber, né? Ah, Ela nem tinha deita aí, vontade de vai. dormir. Deitei, vai dormir. Ela sabe aquela imagem do Pato Donald assim? Eu dormi. Quis A saber. Laís lá. Laís levitando assim no quarto. Tem que Mãe, ai, a sua trabalhar, mãe. menina. Que merda. De Vá, novo isso, cara. Que merda. mano. Aí Ai, meu menina, ela tem que irmão, acordar cedo. O meu irmão, ele acordava gritando meu nome de madrugada, ele disse que viu uma vez uma mulher de vestido vermelho entrando no meu quarto, ele perguntou pro meu pai para onde que eu ia e eu não estava em casa. E aí ele lá no andar de cima, ele falava que tinha cachorro andando no teto quando ele estava dormindo. Meu Deus. Por essa... Meu Deus. Coisas insanas que aconteceram. Ah, não, gente. Não, mas você, então, Ah, assim, tem muitas que você nem lembra, então. Porque eu tem várias, já. tem de fazenda, que eu já vi um cara na cerca da fazenda que ninguém estava vendo também. My God. Então, Mas, gente, assim, é de normal para mim. E parou. a partir de que idade Tá. você parou de ver essas coisas? Amigo, eu acho que a última vez que eu vi é que eu estava numa viagem na fazenda de um véi, aí a porta estava entreaberta e eu conseguia ver alguém com o dedinho, assim, olhando para dentro do quarto. Tem quantos E foi anos a isso? última vez. Uns 7, 8 anos. É. E você, amiga? Desde que, desde que eu mudei para os Estados Unidos. Você nunca 4 mais anos. teve? Não, Você, se bem que amigo? Você não... paralisia do sono eu tive algumas vezes aqui. Mas, tipo assim, coisas sobrenaturais aqui, Sério? nunca Nossa, tive. já normalizou muito a paralisia do sono, né? É É. normal. É o dia a Gente, vocês dia. acreditam que eu acho que os Estados Unidos, ele não me dá muito essa vibe tipo, paranormal, igual eu tinha no Brasil, porque eu tinha muito contato com paranormal no Brasil, né? Tipo assim, o tempo É o todo. realismo fantástico latino-americano, Gabriel Garcia É Marques, essas coisas são muito diferente. com a gente Não aqui. Mas tem aqui, né? eu te falei das montanhas Apalaches. Você já viu? Você já viu, Caio, as montanhas da Apalache? Não. É que falam que tem muito skinwalker, que assume forma de animal. É um lugar. Onde que, que eu te falei? Orlando, não. Não, amiga, é Flórida. Washington State. Washington State. É.
Aí é umas montanhas que o povo faz muito hike, aí o povo, tipo, Ah, fica eu de noite, sei. todo mundo tem que fechar. Onde aconteceu, eu fui pesquisar depois até que foi um território onde teve muitos contato, conflitos de guerra civil, e por isso tem vários Sim, Sim. corpos, assim, de a soldados. trilha, a trilha Appalachian era uma trilha indígena que cruzava os Estados Unidos todo, né? É bem histórico, o pessoal faz trilha hoje por Exatamente. isso e tal. Eu li o livro que eu li sobre caminhos, estradas, fala muito dela. Tem uma biografia Hum, dessa trilha que eu quero muito ler, que é a The Appalachian amigo, o Trail. TikTok, se Biografia. você colocar a Palácio, parece cada coisa bizarra. Assim, claro que a maioria dos vídeos são falsos, né? De a zona. Assim, Mas tem Ai, umas que coisas, saco. tipo, mas as histórias são mais interessantes do que os próprios vídeos, sabe? O povo contando eu as também, situações. eu acho que a sobrenaturalidade que é ligada a povos indígenas, ela é mais charmosa do que as Com outras. certeza. Ela é mais Ela tem um crível quê também. mais, Ela é Eu bem mais sou crível. obcecada pela Mais Palácio, crível. assim. mais palpável Verdade. também, assim, é mais instigante também. Parece que ela fala mais sobre a gente do que as outras. Apesar de que tem Também uns acho, filmes bons, amigo. trilha com aqui tem uns caras, já viram no filme que é uns caras que vão fazer uma trilha e tem uma criatura nessa trilha? Acho que é um filme meio nórdico assim. Não. Ah, não, Não. esse é Game of Thrones, né? Não? Não, esse é o prólogo de Game Isso of tá me Thrones. parecendo o Game of Thrones. Não, Né? eu vou pesquisar que filme é esse. É um filme muito bom, aí é um filme nórdico de uma criatura nórdica que dá medo, viu? É bom esse Nossa. Mas, enfim, eu acho que a gente vai ter que acabar encerrando sem falar de todas as coisas sobrenaturais que a filme. gente Meu Deus, conhece, é porque é um assunto infinito. Mas, assim, eu tô amando, queria continuar aqui para sempre. A gente eu vai ter que também. marcar a parte 2 porque eu separei histórias de falha na Matrix, e é um assunto que a gente estava falando muito recentemente, Importantíssimo. e a gente tinha que É o falar, nosso assunto, principalmente. né? Pois é, eu É, estava deixando Saving the Best for Last. mas aí nunca acaba. Ai, gente, foi bom demais. Vou E parar o a best gravação. somos Não. nós, né? No fim das E contas, nós The aí, somos sempre o best. certo. então, eu até trouxe uma reflexão para a gente pensar se nós humanos estamos num estado tão fora da natureza e da realidade que nós nos tornamos os próprios extraterrestres. O que você acha dessa analogia? Nossa, vocês viram Odisseia? Vi, horrível. O Odisseia é meio isso, né? O livro ou o filme? O filme do Nolan. Não, o filme, o que ele disse, O a filme do moral da Nolan. história. É meio Moral da Ah, isso. história. É, eu também entendi. achei. Eu também Mas achei Que que foi não esse nós vi. caso. somos os extraterrestres? Você achou que essa foi a, Porque eu tô a pensando aqui, mensagem? nós três, nosso último relato sobrenatural, a última coisa sobrenatural vivida por nós três, tem muito tempo. E a Uhum. gente tem um quê de, não sei, Hum, chegou, a gente mergulhou na vida adulta, acho que, sei lá, uhum, tem uma fantasia ter morrido também, e aí isso, Sim. ou a gente começa a ver as coisas sobrenaturais de um jeito um pouco mais frio e para de ver as coisas por essa ótica, ou essas coisas perderam interesse por a gente, porque a gente, sei lá, eu vou querer aparecer para um cara como esse, inócuo, cético. Você Eu querer vou pesar uma orelha? pra esse Amigo, Tentar tá cara que conectado. vai ter que fazer 10 posts de vendendo tigrinho amanhã. Exatamente, é. Ou para esse cara que tá tão desconectado de si mesmo, né? Do seu próprio corpo, da sua Uhum. própria Uhum. surrounding. Mas às vezes não é até não é nem que não está aparecendo, mas a gente perdeu a capacidade de enxergar. Enxergar, perder a sensibilidade para essas coisas. As Verdade. Uhum. coisas estão acontecendo o tempo todo, mas a gente está prestando atenção no coisas mais banais, talvez. Uhum. E É quando a gente isso. era Verdade. mais jovem, a gente estava Uhum. acreditando, né? Ah, eu tenho histórias infinitas. Você falou de mais jovem. Eu lembrei de uma vez que, não sei por que motivo, teve uma noite do pijama na escola. Eu olhei para a janela de madrugada e tinha um cara azul fluorescente do lado da piscina. Meu Deus do céu, como é Mas, que é isso? mas Você... isso aí é ET ou. Agora que eu pensei que poderia ser um Um extraterrestre em vez de uma espírito. assombração. E eu ficava Hum, desesperada. Eu fiquei tentando abrir a porta, pedindo para deixar eu sair. E não deixaram. para você Tá ir lá ver certo. o cara? Eu Não, jamais nem ia. sei, só queria sair da escola. Ah, tá. É desculpa da Laís
para fugir. Não. Eu tava tentando ir embora. Ele falou, minha sensação vendo o vídeo, eu falei, eu preciso ir pra casa, na minha casa. Não tem um cara azul fluorescente do lado Ah, de tá cima. bom. Era fugir de tudo aquilo ali, daquela merda toda. Do absurdo. Chegar Tipo, em casa. um cara azul fluorescente. De onde que eu ia tirar isso, gente? Nunca mais Pelo amor aconteceu de de Deus. aparecer no imaginário um cara azul fluorescente. Tipo, ele era um plasma. Uai, será? Olha Eu só, a gente tá acho. falando. Quando eu tive a paralisia do sono, tinha Shadow People, aí teve esse cara que era fluorescente. Será que eles são antagônicos do mesmo? Eles são Ai, tá aí uma ideia para você começar a escrever seu opostos? primeiro livro de fantasia. É isso, obrigado. É isso que eu precisava. Pegou o material Amigo, só vai, necessário. só Precisava, já vai. peguei aqui. Vou pegar essa gravação e vou escrever a partir disso, nossa conversa. Gente, então muito Já obrigada. Foi começa a muito bom escrever. conversar com vocês. Vocês Foi são maravilhosos. tudo. Amos. Obrigada por todo o conhecimento que vocês têm. É isso.